Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer um rápido apanhado acerca de todas as funções orgânicas que foram vistas até aqui na nosso curso de Química do terceiro ano, certo? Então vamos lá. Nós vimos uma série de classes e uma série de compostos orgânicos no decorrer desse ano letivo, certo? E esses compostos eles podem ser divididos de acordo com classes, certo? Que são as classes das funções orgânicas. E aí, nesse contexto, nós começamos a ver primeiro os hidrocarbonetos. Se nós lembrarmos, hidrocarbonetos são compostos que têm em sua constituição apenas átomos de carbono e hidrogênio, certo? E aí, a se destacar nessa classe de hidrocarbonetos, nós tínhamos os alcanos, os alcenos, os alcinos e também os compostos aromáticos, né? Nós vamos abordar cada um deles para refrescar a nossa memória. Posteriormente, nós vimos também as funções orgânicas oxigenadas. E aí, nessa classe, nós temos os álcoois, os fenóis, éter, os ésteres, os aldeídos, as cetonas e os ácidos carboxílicos, certo? Mais recentemente, nós estudamos as funções orgânicas nitrogenadas. São funções orgânicas que apresentam nitrogênio em seu grupo funcional. E aí, nessa classe, nós vimos as aminas, as amidas, os nitrocompostos e as nitrilas. E, por último, nós estudamos os compostos halogenados, que são aqueles compostos que apresentam, em substituição a um átomo de hidrogênio, um átomo X. Esse X ele pode ser o flúor, ele pode ser o cloro, pode ser bromo e pode ser o iodo, ou seja, qualquer um dos halogênios, certo? No início do nosso curso, nós nos atentamos a classificar os átomos de carbono. Aí vocês se perguntam, como assim classificar átomos de carbono? Classificá-los quanto à sua disposição em uma cadeia, quanto ao número de substituintes que o átomo de carbono tem. Então vamos analisar os carbonos que apresentam esse asterisco aqui, certo? Notem que esse carbono ele apresenta apenas um substituinte, um CH3, certo? Ou seja, as demais ligações são apenas com átomos de hidrogênio. Então, esse carbono, que apresenta apenas um substituinte, que é um CH3, ele é chamado de carbono primário, certo? Já esse carbono aqui do lado, ele apresenta um outro CH3, ou seja, ele tem dois substituintes, ou seja, dois grupos diferentes do hidrogênio. E aí, nesse contexto, nós temos que esse carbono com asterisco ele é secundário. Passando para o lado, ainda analisando o carbono com asterisco, nós vemos que agora ele tem três substituintes, ou seja, está ligado a apenas um átomo de hidrogênio e grupos diferentes do hidrogênio, ou seja, está ligado a três grupos diferentes do átomo de hidrogênio. E aí, um carbono com essa configuração, ele é classificado como sendo terciário, certo? E por fim, um carbono que está ligado a quatro substituintes e a nenhum átomo de hidrogênio, portanto, ele pode ser classificado como sendo quaternário. E aqui uma observação. Essa classificação vale para quando o carbono está ligado a um outro átomo de carbono, certo? Então, se ele está ligado aqui, por exemplo, a um oxigênio ou a um flúor, não conta para efeitos de primário, secundário, terciário ou quaternário, tudo bem? Essa observação é válida quando o carbono que nós estamos analisando está ligado a outros átomos de carbono, perfeito?
Ainda no aspecto de classificação das cadeias carbônicas, nós podemos classificá-las de uma forma mais ampla a partir de vários critérios. O primeiro deles é se essa cadeia ela pode ser reta, ou seja, só com átomos de carbono na cadeia principal, ou se essa cadeia apresenta átomos de carbono fora da cadeia principal. Então, quando nós temos essas duas configurações, nós podemos classificá-las como sendo uma cadeia reta, quando não se tem átomos de carbono fora da cadeia principal, ou ramificada. Uma cadeia ramificada, nós temos grupamentos de carbono fora da cadeia principal. Então, essa observação. Cadeia ramificada, átomos de carbono fora da cadeia principal. Cadeia reta, todos os átomos de carbono estão na cadeia principal. No caso, nós só temos cadeia principal, é uma cadeia reta, inclusive. Uma outra classificação também que podemos dar é quanto à questão da homogeneidade ou heterogeneidade da cadeia. Como assim, professor? Vamos analisar aqui novamente a cadeia, certo? Notem que entre as ligações de carbono, nós só temos apenas átomos de carbono. Nós não temos nenhum átomo diferente de um átomo de carbono. E aí uma cadeia com essa característica, ela é classificada como sendo homogênea. Agora, se nós passarmos para a cadeia ao lado, vocês irão perceber que entre as ligações de carbono, nós temos aqui um átomo de oxigênio. Ou seja, um átomo diferente do átomo de carbono. Esse átomo diferente do átomo de carbono ele é chamado de heteroátomo. E então, quando uma cadeia carbônica apresenta esse heteroátomo, ela é classificada como sendo uma cadeia heterogênea. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Uma outra forma também de classificar a cadeia diz respeito às suas ligações. Se nós olharmos aqui para a cadeia, essa primeira cadeia aqui, todas as ligações dela são ligações simples. Nós não temos nenhuma múltipla ligação. Quando a cadeia carbônica apresentar apenas ligações simples, ela é classificada como sendo uma cadeia saturada, certo? Já na cadeia do lado, notem que nós temos uma ligação múltipla entre carbonos, né? Uma dupla ligação. Quando isso acontece, quando nós temos uma múltipla ligação em uma cadeia carbônica, essa cadeia é classificada como sendo insaturada. Então, lembre-se, em cadeia insaturada nós temos dupla ligação, tripla ligação, enfim, nós temos ligações múltiplas. Em cadeia saturada, todas as ligações elas são do tipo simples. E para encerrar a classificação das cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas conforme a sua conformação. Ou seja, se ela é uma cadeia que não forma um ciclo, que é uma cadeia aberta, notem, essa cadeia aqui ela não forma um desenho, um ciclo ou uma figura geométrica. Ela é aberta. E também pode ser chamada de cadeia acíclica. Ela é aberta ou acíclica. O que quer dizer acíclica? Não cíclica, certo? Se ela é não cíclica, então ela é uma cadeia aberta. Ok? E as cadeias também podem ser, como nós estamos vendo ao lado, formando um ciclo, uma figura geométrica, que no caso um hexágono. Quando a cadeia forma uma figura dessa natureza, nós chamamos ela de cadeia cíclica, certo? É uma cadeia cíclica que também pode ser chamada de cadeia fechada. Tudo bem? Passando adiante, depois de conhecermos melhor a classificação dos carbonos e a classificação das cadeias, a partir daí nós começamos o estudo
de fato das funções. E aí, para os hidrocarbonetos, nós vimos os alcanos. Os alcanos são cadeias de carbono, constituídas apenas de carbono e hidrogênio e somente ligações simples, certo? Nós estudamos posteriormente também os alcenos, cadeias compostas de carbono e hidrogênio, mas que apresentam em sua estrutura uma dupla ligação. Também estudamos os alcinos, ainda assim cadeias compostas por carbono e hidrogênio, mas que apresentam em sua constituição uma tripla ligação. E por fim, nós estudamos os compostos aromáticos. Compostos aromáticos, diferentemente dos alcanos, alcenos e alcinos, são compostos necessariamente cíclicos e que apresentam em seu sistema ligações múltiplas alternadas. Nos aromáticos, nós temos 3 ligações duplas e essas 3 ligações duplas elas estão dispostas de maneira alternada. Então, toda vida que nós vimos um composto dessa forma aqui de hexágono, com 3 duplas ligações alternadas, lembre-se, nós estamos lidando com compostos aromáticos. Tudo bem? Além dos hidrocarbonetos, nós estudamos também as funções orgânicas oxigenadas. São funções orgânicas que apresentam o grupo oxigênio no seu grupo funcional. Nós vimos primeiramente os álcoois. Os álcoois é quando nós temos esse grupamento OH, que é chamado de hidroxila. Nós temos uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica. Então, se nós temos uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica e ligações através de ligações simples, então nós temos um álcool. Nós também vimos os fenóis. Também apresentam em seu grupo funcional a hidroxila. Só que agora a hidroxila não está ligada a uma cadeia carbônica qualquer. Ela está ligada a um anel aromático, a um benzeno. Então lembre-se, no fenol, uma estrutura só pode ser classificada como sendo fenólica quando a hidroxila está ligada a um anel aromático. Lembre-se, nós acabamos de ver anel aromático, ligações duplas alternadas, certo? Qualquer constituição diferente desse anel aqui aromático, nós podemos estar falando inclusive de um álcool. Tranquilo? Depois, nós estudamos os aldeídos. E aí, diferentemente das outras funções que nós vimos agora, o aldeído ele não apresenta uma hidroxila, e sim uma ligação carbono dupla oxigênio, que nós chamamos de carbonila. Então, nós temos uma carbonila na função aldeído. E notem, a carbonila ela é no carbono da extremidade. Isso é uma observação bem importante. Nós também vimos, ao decorrer desse curso, a função éter. Na função éter, nós temos um oxigênio, um heteroátomo, como nós acabamos de ver, entre átomos de carbono. Então, quando nós estudarmos a cadeia carbônica e vimos um oxigênio entre 2 átomos de carbono, lembre-se que nós estamos falando de um éter. Certo? Voltando para a questão das carbonilas, uma outra função também que apresenta carbonila é a função cetona. Notem, nós também temos uma ligação C dupla O. Só que aqui temos uma diferença. Lá no aldeído, a carbonila fica no carbono da extremidade. Na cetona, não. A carbonila ela fica entre 2 átomos de carbono. Então, para diferenciar uma cetona de um aldeído é simples. O aldeído, a carbonila está no carbono da extremidade. Na cetona, a carbonila está entre átomos de carbono. Certo? Só uma dica. Uma outra função também que nós estudamos, que é bastante importante, é a função do ácido carboxílico. Agora nós temos a combinação
em um mesmo átomo de carbono. Lembre-se, em um mesmo átomo de carbono ele está ligado a oxigênio via ligação dupla, ou seja, nós temos uma carbonila, e ele está ligado a uma hidroxila. Quando um átomo de carbono está ligado a dupla oxigênio e a uma hidroxila, nós dizemos que está ligado a uma carboxila. Uma carboxila. Por isso, o próprio nome, né? Ácido carboxílico. Por quê? Porque é um ácido que apresenta em sua constituição uma carboxila, que é uma C dupla O ligado a um OH. Tudo bem? E nós vimos também um éster. Carbono está ligado por dupla ligação ao oxigênio, ou seja, nós temos uma carbonila, mas o carbono agora não está ligado a uma hidroxila, está ligado a um oxigênio. Então, quando nós tivermos aqui carbono ligado a carbonila via C dupla O e ligado também a um átomo de oxigênio entre carbonos, nós temos um éster, certo? Então, as funções orgânicas, orgânicas oxigenadas, elas podem ser identificadas através desses mecanismos que mostramos agora. Elas também podem ser classificadas, lembram? Nós podemos classificar os álcoois, nós vimos lá no início, através da quantidade de hidroxila. Nós temos aqui, por exemplo, um álcool que apresenta uma hidroxila, ele é chamado de monoálcool, certo? Por quê? Porque ele apresenta apenas uma hidroxila na sua cadeia. Existem álcoois que apresentam duas hidroxilas em sua cadeia, certo? Pode acontecer. Nesse contexto, nós temos um diálcool, ou um diol, também pode ser classificado assim. Acontece também que as cadeias carbônicas podem ter em sua constituição 3 hidroxilas. E aí, quando elas apresentam 3 hidroxilas, nós temos um triálcool. Tudo bem? Essa classificação ela depende apenas do número de hidroxilas. Uma hidroxila monoálcool, 2 hidroxilas diálcool, 3 hidroxilas triálcool. Então, vamos para frente. Os álcoois também podem ser classificados quanto ao carbono ligado à hidroxila. Vai ficar mais claro quando visualizarmos. Hidroxila está aqui, ó, nós conseguimos identificar. Agora vamos olhar para o carbono. Ele está ligado a um CH3 apenas, ou seja, a um substituinte com carbono. Quando nós temos essa constituição de um carbono ligado a um substituinte apenas tem carbono, nós temos um álcool primário, ou seja, uma hidroxila ligada a um carbono primário. Aqui do lado, o carbono está ligado a 2 substituintes com carbono, certo? Então, nessa conjuntura, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, logo o álcool será secundário. E por fim, nós temos aqui um carbono ligado a 3 substituintes que apresentam ligação direta com o átomo de carbono. E aí, nesse contexto, a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Logo, o seu álcool será terciário, certo? Então, os álcoois eles podem ser classificados em primário, secundário e terciário. Então, é só prestar atenção no carbono ligado à hidroxila, para saber se ele é primário, se ele é secundário ou se ele é terciário, certo? E aí, para além disso, nós também estudamos lá nos fenóis a questão das substituições no anel aromático. Nós podemos ter 3 padrões de substituição. O primeiro padrão, quando nós temos
as hidroxilas na posição 1 e 2. Quando nós temos essa substituição nas posições 1 e 2, nós dizemos que os anéis aromáticos contêm duas hidroxilas em posições orto, ou seja, quando estiver mais próximo é a orto. 1, 2 é orto. Nós também podemos ter substituições nas posições 1 e 3, né? Notem, uma hidroxila na 3, uma hidroxila na 1. Quando nós temos esse padrão de substituições nas posições 1 e 3, nós temos a posição meta, orientação meta. E, por fim, nós podemos também ter as substituições nas posições 1 e 4, pessoal. E aí, quando nós temos esse padrão de substituição mais distante, nas posições 1 e 4, nós temos a posição par. Então, a orto, ela tem padrão de substituição 1, 2. A meta, padrão de substituição 1, 3. E o para na posição 1, 4. Professor, nós podemos ter padrões nas substituições 1, 5 e 1, 6? Não. Por quê? Vamos pegar como exemplo aqui. Da posição 1, 2, 3, 4. Se a hidroxila estiver aqui, ela vai para 5? Não vai. Ela vai para 3. Por quê? Nós teremos o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Ou seja, a contagem ela tem que dar sempre o menor número possível. Por isso que as classificações elas sempre vão de 1, 2 a 1, 4. Entenderam? Posteriormente a isso, nós introduzimos o estudo das funções orgânicas nitrogenadas. São funções orgânicas que contêm seu grupo funcional o átomo de nitrogênio, certo? E aí a se destacar as aminas, que é quando o nitrogênio está ligado diretamente a uma cadeia carbônica, certo? Nós estudamos também as amidas. Agora o nitrogênio não está ligado diretamente à cadeia carbônica em si. Ele está ligado a um carbono, que por sua vez é o carbono da carbonila. Ou seja, na amida, o nitrogênio está ligado a uma carbonila, certo? Diferentemente da amina, em que o nitrogênio está ligado somente a átomos de carbono. Posteriormente, nós estudamos os nitrocompostos, em que nós temos a cadeia carbônica ligada a um grupo nitro. O grupo nitro é composto por essa molécula NO2, como nós vimos nas aulas mais recentes. E também nós vimos as nitrilas, em que o carbono está ligado com o nitrogênio através de uma tripla ligação. Então, quando nós temos esse contexto de carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio, nós temos uma nitrila, certo? Assim como as funções que nós estudamos até aqui, algumas funções orgânicas nitrogenadas elas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, certo? E essa classificação ela leva em conta o número de hidrogênios ligados ao nitrogênio do grupo funcional. Isso nós debatemos, inclusive, nas aulas de funções orgânicas nitrogenadas. Mas vamos refrescar a memória um pouco, né? Primeiro, vamos fazer uma classificação para as aminas, certo? As aminas elas podem ser classificadas quanto ao número de hidrogênios ligados ao nitrogênio. Notem, aqui o nitrogênio está ligado à cadeia carbônica, mas está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Nesse contexto aqui, nós temos que essa amina ela é primária, certo? Só relembrando. O nitrogênio pode estar ligado a 2 cadeias carbônicas, como nós estamos vendo aqui, e a um hidrogênio somente. Quando o nitrogênio está ligado a um hidrogênio apenas, nós temos uma amina do tipo secundária, certo? E por fim, nós temos também o nitrogênio ligado somente à cadeia carbônica. E aí, nesse caso em particular, o nitrogênio, a amina, perdão, ela é terciária. Então, lembre-se,
nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, amina primária. Ligado a um hidrogênio, amina secundária. Ligado somente à cadeia carbônica, amina terciária. Então, entendido? Então, vamos prosseguir. Essa classificação ela também é válida para as amidas, certo? E aí, a linha de raciocínio ela é exatamente a mesma. É o número de hidrogênios ligados ao nitrogênio do grupo funcional. O que muda é que o grupo funcional agora não é só composto pelo nitrogênio, é composto também por uma carbonila. Mas a linha de raciocínio é a mesma. Notem, nitrogênio ligado à carbonila. Então, nós temos aqui uma amida identificada. E o nitrogênio apresenta em sua substituição 2 átomos de hidrogênio também, somente. Nesse caso, a amida ela é primária. É a mesma linha de raciocínio. Nesse segundo caso, o nitrogênio está ligado à carbonila, caracterizando a amida, e ligado a um grupamento CH3. E somente ligado a um átomo de hidrogênio. Nesse caso, a amida ela é secundária, certo? E por fim, o nitrogênio do grupo funcional ligado somente a cadeias carbônicas. Vocês podem ver aqui, acabamos de circulá-las. Nesse caso aqui, a amida ela é terciária, certo? Então ela segue mais ou menos o mesmo critério lá das aminas. E por fim, nós estudamos os compostos orgânicos halogenados. Nos compostos orgânicos halogenados, nós temos em substituição ao hidrogênio um átomo X. E esse átomo X, como nós explicamos lá no início, ele pode ser um bromo, ele pode ser um cloro, um flúor ou um iodo. Ou seja, ele tem que ser necessariamente um halogênio. E os halogênios são esses 4 aqui que geralmente participam. Bromo, cloro, flúor e iodo, certo? E aí nós temos, quando o substituinte é o bromo, um brometo de alquila. Quando o substituinte é um cloro, um cloreto, e aí o alquila permanece. Quando o substituinte é o flúor, um fluoreto. E quando o substituinte é o iodo, o iodeto, certo? Pode acontecer também das cadeias apresentarem mais de um composto desse. E aí, na hora da nomenclatura, vocês vão seguir uma ordem alfabética, tudo bem? Então, esse foi um apanhado das funções orgânicas, bem como da forma como classificar algumas cadeias, certo? E depois dessa aula, vocês vão ter acesso a uma lista de exercício para praticar um pouco mais aquilo que nós abordamos na aula de hoje, certo? Então, muito obrigado pela paciência de todos.